Vamos começar a sétima aula. O tema desta aula é o integral duplo. Portanto, o integral duplo vamos definir de modo seguinte. Primeiro, vamos considerar uma função definida num retângulo do plano. O retângulo x varia entre a e b e y varia entre c e d. O teorema da Fubini diz que se nós calcular estes integrais, portanto, a função f é definida para x entre a e b e para y entre c e d. Portanto, nós podemos calcular integral da função f fixando x e variando y, ou seja, y variável é a variável da integração. Assim nós vamos obter um valor, este integral é um valor que depende de x. E depois nós podemos integrar em ordem a x. O teorema da Fubini diz que se inverter a ordem desta integração iterada, nós vamos obter o mesmo valor. Primeiro, então, integrar em ordem a x de a até b. Então, outra vez obtemos um valor que depende de y e depois integrar em ordem a y. Eu vou tentar explicar como é que isto... deixa-me ver. Pronto, vou tentar então escrever no quadro. Então, no quadro nós temos então, eixo x e eixo y, portanto, x e y. A nossa função é definida num retângulo x entre a e b e y entre c e d. Portanto, este retângulo definido por R, denotado por R, tem este aspecto. E a função f é definida em todos os pontos do retângulo. Portanto, o teorema da Fubini diz que se nós integrar, então, eu vou escrever outra vez este retângulo. Aqui temos x, aqui temos y. Então, fixando y, nós integramos em ordem a x. Portanto, integramos ao longo desta linha. Portanto, fixamos y, integramos em ordem a x. Obtemos um valor. Agora, para todos os valores, nós podemos integrar. E então, para cada esta linha, obtemos um valor concreto. Então, obtemos uma função que agora depende de y e nós podemos integrar em ordem a y. Agora, nós podemos fazer de outra maneira. Nós podemos, pelo contrário, agora, então, fica x e y, temos este retângulo. E podemos primeiro integrar em ordem, então, fixando x, integrar em ordem a y. Portanto, este valor de integração agora depende de x. Então, cada vez nós obtemos um valor. E agora os valores obtidos formam função de x e nós integramos em ordem a y. E o teorema da Fubini diz que este valor não depende da integração. Pela definição, este valor vai ser denotado o integral da função f sobre esta integral duplo de f sobre esta região. Portanto, então vamos agora voltar a este texto. Portanto, o teorema diz que o integral duplo é igual a este integral iterado
obtido desta maneira. Portanto, primeiro integramos em ordem a y e depois em ordem a x. E o teorema diz que o resultado não depende da ordem de integração. Portanto, podemos agora integrar em ordem a x e depois em ordem a y, e o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, vamos considerar um exemplo de integração de integral duplo. Então, fica então integral duplo sobre retângulo R da função que é igual a y cosseno de xy. E o nosso retângulo é 1, 2 vezes 0π. Portanto, o retângulo depende, então, é composto de todos os pontos x e y, tais que x pertence a 1, 2 e y pertence a 0π. Pronto, então vamos calcular este integral. Então, este integral é igual, então vamos calcular escrevendo o integral iterado. No interior temos o integral de 1 a 2, função integranda dx. Pois o x varia de 1 a 2. Depois, então, metemos parênteses e integramos em ordem a y de 0 a π. Y varia de 0 a π. Portanto, vamos agora primitivar. Esta função integrada, de facto, pode ser calculada utilizando a primitivação quase imediata. Então, o cosseno de xy, xy é uma função auxiliar, derivada desta função é y. Portanto, primitivando, nós obtemos seno de xy. E temos limites de 1 a 2, ou seja, x varia de 1 a 2. Substituindo estes valores, quando x igual a 2, obtemos seno de 2x, seno de 2y, menos, e quando substituímos x igual a 1, menos seno y. Portanto, obtemos este integral. E, finalmente, primitivando seno de 2x, fica menos 1 meio cosseno. Primitiva de seno de 2y é menos 1 meio cosseno de 2y. E primitiva de seno y é menos cosseno y. Portanto, temos esta resposta. Nos integrais duplos também devem ser definidos sobre outras regiões planas. Isto é importante. Até agora nós temos definido apenas sobre retângulos, com os lados paralelos aos eixos das coordenadas. Agora vamos considerar uma função definida numa região D, que é limitada, e, portanto, função de duas variáveis f de xy definida nesta região. Neste caso, como é que definir este integral? Integral sobre esta região D. Talvez o mais simples considerar um retângulo R que contém este domínio e definir uma função auxiliar f com asterisco que, na verdade, é definida em todo o R e coincide com f na região D e é igual a zero quando o ponto não pertence a D. Portanto, esta f asterisco basicamente coincide com f em todos os pontos importantes. E fora desta região, ela é igual a zero. E, então, pela definição, então nós definimos que o integral duplo de f em D, temos esta notação integral duplo sobre D, função integranda f dx dy. Por definição, esta integral coincide com integral sobre R, da função f asterisco, que é definida em todo o R, dxy, dx dy. Eu vou tentar explicar isto, portanto,
vou tentar agora, então vou voltar, vou regressar para o quadro. Portanto, então, como é que passar para o quadro? Então, e agora vou escrever novamente. Portanto, suponho que nós temos um plano. Então, x, aí temos y, e a nossa região D. Então, a nossa região D tem esta forma. E função f que é definida, uma função f que é definida nesta região. Portanto, epá, não, fiz uma coisa errada. Portanto, temos x, temos y, temos uma região e a função f é definida nesta região D. Portanto, nós, para definir o integral duplo sobre f nesta região D, fazemos uma coisa muito simples. Definimos um retângulo que contém esta região e definimos uma função auxiliar que uma função auxiliar f asterisco que coincide com esta f dentro desta região e, de facto, é igual a zero fora desta região. Então, por definição, o integral duplo de f nesta região coincide com o integral duplo da função auxiliar em todo o retângulo. Intuitivamente, isto é bastante compreensível, porque intuitivamente esta parte do retângulo onde a função é nula não faz impacto para o integral. Pronto, agora vamos voltar para o texto. Portanto, o valor do integral não depende da escolha do retângulo. Nós podemos escolher o retângulo mais grande, mais pequeno. Esta definição não depende de R. Agora, uma coisa importante é o sentido geométrico do integral. Então, o sentido geométrico é este. O valor da integral de uma função, digamos, positiva, que é definida em R, é igual ao volume do sólido, que eu vou agora desenhar este sólido. Sólido definido desta maneira, ou seja, sólido sobre esta D, contido entre o plano horizontal xy e entre o gráfico da função f. Ou seja, acima do plano horizontal xy e abaixo do gráfico da região f. Portanto, esta propriedade diz que o volume deste sólido é exatamente o integral duplo da função f. E também, já agora, o sentido geométrico pode ser estendido de forma que se o sólido é definido de maneira que este sólido é contido entre dois gráficos de funções. Portanto, suponho que nós temos gráfico de uma função f de duas variáveis e gráfico de uma função g também de duas variáveis, que são f menor ou igual do que g. E consideramos um sólido que consiste dos pontos que são contidos entre f e g, entre estes dois gráficos. Então, o volume deste sólido é simplesmente o integral da função g de xy menos f de xy. Agora eu vou tentar fazer o gráfico. Portanto, suponho que nós temos, então aqui temos y, não, então portanto, vou fazer, então temos y, aqui temos x,
E aqui temos Z. Temos uma função definida na região D. Portanto, aqui temos região D. Temos uma função. Então, vou tentar desenhar esta função. Portanto, e temos gráficos de função deste género. Então, Z igual f de xy. Portanto, temos o sólido E que fica debaixo deste gráfico e acima do plano XY. Portanto, todo este sólido tem esta definição. Portanto, o volume de E é igual ao integral duplo sobre D f de xy dx dy. Então, temos esta explicação. E, de facto, isto foi uma grande motivação para introduzir o integral duplo. O integral duplo serve principalmente, é o primeiro objetivo do integral duplo, para calcular volumes. De tal maneira semelhante que o integral simples serviu para medir áreas. Portanto, para comparar, vou escrever então gráfico de uma função. Então, y igual, digamos, g de x e então xy. Aqui é uma região D, que fica debaixo deste gráfico da função g. Então, área de D é igual ao integral simples de A até B, g de x dx, onde aqui temos A e aqui temos B. Portanto, vocês já sabem que integral simples, ou seja, integral de g dx dx, serve para medir áreas. E de mesma maneira, integral duplo serve para medir volumes. Então, temos esta explicação. Também pode-se fazer uma ilustração que se nós temos duas funções f e g, então temos uma função e outra função. Portanto, z é igual a g de x, y. E aqui, outra função z igual a f de x, y. Portanto, nesta representação, o sólido fica aqui. Então, se o sólido for contido entre os gráficos da função f e função g, então isto é a função g, então o volume de E vai ser igual, tal como é escrito no texto, integral sobre D, g de xy menos f de xy dx dy. Portanto, duas interpretações geométricas, quer esta, que o volume é igual a integral de f, quer esta, o sólido contido entre f e g, portanto, o volume é igual a integral duplo de diferença das funções g menos f. Pronto, agora vamos voltar ao nosso texto. Portanto, nós ficamos neste ponto. Também interpretação física do integral duplo. Interpretação física é a seguinte. Suponho que nós temos uma lâmina que ocupa esta região D. Então, lâmina plana, então fica no plano e tem forma de região D. E suponho que ele tem densidade ρ de xy.
A densidade não é necessariamente constante. Claro que ela pode ser uniforme, então a densidade é constante. Mas, em geral, a densidade, então a lâmina não é uniforme e a densidade pode variar de um ponto para outro. Neste caso, para calcular a massa da lâmina, nós temos que calcular o integral. Então, a massa da lâmina, portanto, vou até escrever aqui massa, talvez, então, não se consegue, ok, não faz mal, portanto, não sei, pronto, então, agora eu queria então dar algumas propriedades, tal como todos os integrais, a integral duplo satisfaz propriedades seguintes. Então, se nós temos o integral de k, um valor k é um número real, vezes função f, nós podemos seguramente passar este k fora do integral. Portanto, igual a k vezes o integral duplo da função f. Também uma propriedade que se satisfaz, que normalmente é satisfeita sempre para todos os integrais, integral da soma de duas funções é a soma de dois integrais. E a terceira propriedade ela diz que uma região então a terceira propriedade que se nós temos uma região que é união de duas, D1 união com D2, então a integral duplo é a soma dos dois integrais, integral sobre D1 mais integral sobre D2. Também não tem nada estranho que então temos esta propriedade. Portanto, vou agora limpar este desenho e então suponho que nós temos uma região de união com D2. Então fica aqui uma região D1 e outra região D2. Então, que elas estão disjuntos. Portanto, a integral sobre toda a região é a soma de dois integrais. Que isto é bastante compreensível, esta propriedade. Pronto, então talvez eu vou parar agora e depois vou gravar mais uma aula. Portanto, agora vou terminar.